As meditações que eu estou apresentando não têm uma pretensão além daquela de mostrar Jesus como ele vai aparecendo no Evangelho. E eu confio com toda certeza que por trás das palavras da Escritura e das palavras do pregador, nosso Senhor vai dizendo a palavra, que é Ele próprio. A palavra que cada um precisa ouvir do modo que necessita escutar. Então, eu espero que depois, com mais calma, vocês retomem essas meditações, pegando a Sagrada Escritura, estudando, vendo. É um modo de aprender também, de aprofundar, o modo de fazer Lexio Divina de vocês. Quanto a Escritura é como uma mina de ouro. A gente nunca esgota de tirar a vida dela. Lembrem daquela imagem bonita de Santo Efrem, no século IV? Ele compara a Sagrada Escritura a uma fonte e diz: como é bom que tu chegues à fonte com a tua sede, bebas, vás embora e não tenhas bebido a água toda. Assim é a Escritura. Ele diz: como é bom que a água, que a fonte, vença a tua sede. Como seria triste se a tua sede vencesse a fonte. E depois, quando eu tivesse sede novamente e voltasse à fonte, a fonte não tivesse mais água para saciar minha sede. Assim é a Escritura. Todas as vezes que vocês se aproximarem da palavra de Deus com fé, crendo que é uma palavra viva e que é uma palavra para vocês, vocês encontrarão água viva para beber. Cada vez. Vocês reparem, a gente pega um texto da Escritura, um texto até que a gente já conhece muitas vezes, e quanto de riqueza, quanto de vida essa palavra tem para nos dizer, quanto nos coloca em crise. Felizes de nós, se a palavra de Deus nos colocar em crise. Tristes de nós, se escutarmos a palavra de Deus e depois de termos escutado, estivermos exatamente como estávamos antes. Tristes de nós. Aí cumprir-se em nós a palavra do Salmo: ah, se o meu povo me escutasse! Ah, se Israel ouvisse a minha voz! Mas meu povo não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem os seus caminhos. Não querem me escutar? Pois que sigam a própria cabeça. Mas aí é a morte. Então, é um texto de Mateus, no capítulo 8. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe implorava e dizia: Senhor, o meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E quando digo ao meu servo faze isto, ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida disse ao centurião: vai, como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. Bom, primeiro, que era um centurião? As legiões romanas tinham como unidade básica de guerra a centúria.
Esta era formada por um quadrado de 10 fileiras de 10 homens cada, dando o total de 100 soldados, de onde advém o vocábulo centúria. O centurião era o soldado responsável por comandar a centúria, dando ordens que deveriam ser prontamente obedecidas pelos soldados, sem titubeios nem questionamentos. Portanto, este centurião do Evangelho devia ser um daqueles homens duros, um comandante severo, que tinha o hábito de ordenar e ser obedecido prontamente. Ele mesmo diz: eu digo a um soldado, vai, e ele vai. Nem pergunta por quê. Digo a outro, vem, e ele vem. E agora, imagine-se com que esforço ele vem humildemente pedir. Pedir. Reconhece-se pobre, impotente, diante de uma situação dolorosa da vida, daquelas que humanamente não tem saída nem solução. Vocês reparem nesses encontros, como Nosso Senhor encontra a gente desarrumada. Nosso Senhor não veio fazer um passeio nesse mundo, não. Encontra pessoas feridas. Tenha coragem de enfrentar situações limites. Como será com vocês, meus irmãos? Aqueles de vocês que tiverem a graça de chegar ao sacerdócio vão topar com essas situações a vida todinha. Sentam-se no confessionário, vem um ferido, depois outro, depois outro. E é tão interessante, viu? Vocês vão ver quando forem padres. Porque confessando, atendendo na direção espiritual, vocês verão que não tem nada, nem força nenhuma de vocês mesmos para ajudar ninguém. E, no entanto, vocês têm tudo. Nada de vocês, tudo de Nosso Senhor. Mas aqui está exatamente o sentido do sacramento. O sacramento, antes de ser ação de Jesus, antes de ser ação da igreja, é ação de Jesus. Sem mim, ele diz à igreja, sem mim nada podeis fazer. A igreja não pode nada. A igreja não tem nada para dar à humanidade. E tem tudo, porque tem Jesus. A igreja não existe para construir uma civilização nova. A igreja não existe para construir grandes obras de educação, grande rede hospitalar. A igreja não existe para resolver os problemas sociais, econômicos, culturais da humanidade. Nada disso. A igreja existe para dar à humanidade aquilo que ninguém mais além dela pode dar, porque só ela recebeu: Jesus, Nosso Senhor. Para dar outras coisas tem ONG, tem grandes organizações, mas para dar Jesus, para dar a vida de Jesus, que traz consolo, alento, luz, só a igreja. Vocês podem dizer, e essas outras coisas? Essas outras coisas são um acréscimo. São um acréscimo. Por exemplo, a igreja nunca pensou em gerar uma civilização cristã. Ela gerou, mas nunca pensou nisso. Sendo fiel a Nosso Senhor, anunciando Jesus aos bárbaros, ela criou uma civilização cristã. Ninguém nunca pensou antes, temos de criar uma civilização cristã. Não, temos de anunciar Jesus. Temos de levar esses bárbaros a viver segundo Jesus, a encontrar Jesus. Fazendo isso, ela criou. Se vocês olharem atualmente na igreja, querem ver uma coisa interessante? Os movimentos religiosos, as comunidades mais vivas, que hoje mais mostram vitalidade e criatividade na igreja, são aquelas que com a vida simples, de santidade, de adoração, de zelo pela liturgia, de respeito pelo sagrado, de piedade até que parece piegas, esses
que não têm a intenção de criar nada, a não ser fiel a nosso Senhor. Esses mostram uma vitalidade impressionante. Está aí para quem quiser ver. É Cristo. É Cristo que a gente deve dar ao mundo. É Cristo que o mundo espera da gente. Eu espero que vocês, quando forem padres, nunca caiam na armadilha de quererem aplausos e se sentirem úteis diante do mundo, dançando a música que o mundo toca. Um exemplo disso. Voltemos à questão da renúncia de Bento XVI. Quanta besteira se diz, mas é besteira que chega a dar agonia. Hoje mesmo um especialista em coisa nenhuma estava dizendo, não é? O Papa, a renúncia do Papa é fruto de uma guerra civil na igreja. Veja que coisa mais ridícula. Veja, mas esse é o modo de pensar de um mundo que é fechado para o Senhor, que não entende a lógica do Evangelho. E a esses, a gente não deve dar atenção nenhuma. Simplesmente ignora. Para que discutir com esse pessoal? Para que prestar atenção? Eu discutir com alguém é homenageá-lo. Eu discuto com alguém que merece que eu leve a sério as ideias deles. Não. Vejam, pode observar, quanto menos conhecem Cristo, quanto menos conhece o porquê da igreja, e essa é a situação da mídia hoje, mais bobagem fala. Mais bobagem. As pessoas que entendem o que é a igreja e qual a missão dela, pouco ligam para isso. Vão ao essencial. Ao essencial. E o essencial da igreja é dar Jesus. A sua palavra, os seus gestos salvíficos no sacramento, a sua misericórdia, o seu amor. Para isso a igreja existe. Para isso vocês serão padres, com a graça de Deus. Só para isso. Todo mais é acréscimo. E sem isso, todo mais não tem importância alguma. Não tem importância alguma. Então vejam com quem é que Jesus se encontra. Jesus não se reuniu com Herodes, ou com César Augusto, ou Tibério César, para discutir, no caso aqui já era Tibério, não se reúne para discutir os grandes problemas do Império Romano. Tampouco os apóstolos fizeram isso. Eu não quis saber de outra coisa entre vós, a não ser de Jesus, e Jesus crucificado. E assim esses homens, porque tinham uma certeza no coração, e a certeza deles não era algo, era alguém, esses homens mudaram o mundo. Mudaram o mundo. Uma coisa simples que existe em Roma, mas desde a primeira vez que eu vi, me encantou demais. Há duas grandes colunas, uma na Praça Veneza, outra perto na Praça do Parlamento. Duas grandes colunas de mármore que o imperador Trajano mandou esculpir com a glória, as glórias do Império Romano, as grandes batalhas. Então vai em forma de helicoidal, vão as batalhas em alto relevo, enormes, altas, a glória do Império Romano. E vejam a ironia. Hoje no topo de cada coluna tem uma imagem, uma de Pedro, outra de Paulo. Pronto. Aqueles dois fracos, aqueles dois esmagados pelo Império Romano, triunfaram. Triunfaram. Mas por que triunfaram? Porque tinham uma certeza na vida. E essa certeza não era algo, não era uma ideia, era alguém. Nós o vimos ressuscitado. Nós sabemos que ele está vivo. O homem que tem uma certeza na vida é forte. O homem que tem uma convicção na vida sabe onde vai e arrasta pessoas. E a nossa convicção não é uma ideia. Quantas vezes as homilias nossas são frias, gélidas, porque são teóricas. Porque não é de alguém
que tem uma certeza, que experimentou a presença de Jesus, mas de alguém que sabe uma teoria sobre ele. E teoria por teoria, o mundo está cheio delas. O mundo ferido, as pessoas feridas, inseguras, incertas, esperam que a gente as leve a elas Jesus. Jesus.